O assassinato de Luzia de Santo André. O início da tragédia. Santo André é uma pequena cidade no interior, cercada por colinas verdes e uma floresta densa. Nos últimos meses, o lugar conhecido pela tranquilidade começou a ganhar notoriedade por acontecimentos macabros que ninguém conseguia explicar. A lenda começou com um desaparecimento, mas logo se transformou em algo muito mais sombrio. Luzia, uma jovem professora da escola local, desapareceu sem deixar rastros. Seu sorriso encantador e seu jeito gentil faziam dela uma figura querida por todos na comunidade. No entanto, após uma noite de tempestade, ela simplesmente não voltou para casa. As buscas começaram imediatamente. A polícia local, junto com os moradores, vasculhou cada canto da cidade e das florestas ao redor. No entanto, nenhum sinal de Luzia foi encontrado. Rumores começaram a circular, alguns diziam que ela tinha fugido, outros acreditavam que havia sido sequestrada. No entanto, ninguém estava preparado para a verdade. O corpo na floresta. 3 semanas após seu desaparecimento, o corpo de Luzia foi encontrado na floresta, a apenas alguns quilômetros de sua casa. Ela estava deitada em uma clareira, o corpo mutilado e disposto em uma posição estranha, com os braços estendidos para os lados, como se fosse uma cruz. No peito dela, uma marca profunda, como se tivesse sido esculpida com uma faca, formava um símbolo que ninguém reconhecia. A cena era perturbadora, e aqueles que a viram nunca mais esqueceram. A notícia se espalhou rapidamente, e a cidade foi tomada pelo medo. Quem poderia ter feito aquilo? E por quê? A polícia iniciou uma investigação, mas as pistas eram escassas. Nenhum suspeito foi identificado, e a única evidência encontrada foi uma série de pegadas ao redor do corpo, que misteriosamente desapareciam na borda da clareira. A segunda vítima. Enquanto a cidade ainda estava em choque com o assassinato de Luzia, um segundo corpo foi encontrado. Dessa vez, foi um agricultor local, conhecido por todos como João do Milho. Ele foi encontrado em um campo, mutilado da mesma maneira que Luzia, com o mesmo símbolo estranho esculpido em seu peito. A cidade entrou em pânico. 2 assassinatos brutais em tão pouco tempo? Algo estava muito errado. As autoridades trouxeram investigadores de fora para ajudar, mas a ausência de pistas concretas tornou a resolução dos crimes uma tarefa quase impossível. Enquanto isso, a população de Santo André tentava encontrar sentido nos eventos. Algumas pessoas começaram a falar sobre antigas lendas locais, histórias de espíritos e demônios que assombravam a floresta. O Diário de Luzia. Em meio ao caos, uma descoberta inesperada foi feita de um diário pertencente a Luzia, encontrado escondido em uma gaveta de sua casa. As páginas estavam cheias de anotações sobre seus alunos, seus sonhos e seus pesadelos. Ela descrevia uma figura sombria que a seguia em seus sonhos, uma presença maligna que parecia observá-la de longe. Nos últimos dias antes de desaparecer, Luzia escreveu sobre um encontro estranho. Uma noite, enquanto voltava para casa pela floresta, ela viu algo entre as árvores, uma figura alta e encapuzada, com olhos brilhantes que a observavam. Ela correu para casa, mas sentiu que estava sendo seguida. Desde então, os pesadelos pioraram. Ela acordava no meio da noite, suando e gritando, com a sensação de que alguém estava em seu quarto, observando-a. O ritual macabro. Os assassinatos continuaram. A cada mês, um novo corpo era encontrado, cada um mais horrível do que o último. As pessoas começaram a evitar a floresta, com medo de que a sombra que Luzia havia mencionado em seu diário viesse atrás deles. Ninguém andava sozinho, e as portas eram trancadas assim que o sol se punha. Foi então que uma pista surgiu. Um grupo de jovens decidiu investigar por conta própria, seguindo uma trilha que os levava para o coração da floresta. Lá, em uma caverna escondida, eles encontraram um altar coberto de sangue, com símbolos idênticos aos que foram esculpidos nos corpos das vítimas.
Ao lado do altar, havia um livro antigo, cheio de inscrições em uma língua desconhecida. O livro falava de um ritual antigo, realizado para invocar uma entidade sombria que traria poder e imortalidade àqueles que a serviam. O sacrifício de vidas humanas era necessário para alimentar a entidade e manter o poder do invocador. Luzia, João e os outros eram apenas vítimas de um plano muito mais sinistro. A verdade revelada. A cidade estava em um frenesi. As pessoas queriam respostas, e rapidamente apontaram dedos para aqueles que pareciam suspeitos. Havia uma família, os Valente, que sempre foram vistos como estranhos. Eles viviam reclusos, perto da floresta, e raramente interagiam com o resto da comunidade. Diziam que a matriarca da família, Dona Margarida, era uma bruxa. Os Valente foram interrogados, mas negaram qualquer envolvimento. No entanto, à medida que a investigação avançava, evidências começaram a apontar para eles. Um dos filhos de Margarida, Paulo, foi visto perto da caverna na noite em que Luzia desapareceu. Além disso, roupas com manchas de sangue foram encontradas escondidas em sua casa. Quando confrontados, Paulo confessou. Ele revelou que havia sido seduzido por promessas de poder e imortalidade, e que sua mãe havia ensinado a ele os rituais antigos. No entanto, ele afirmou que não agia sozinho. Havia outros, membros influentes da comunidade, que também estavam envolvidos. A cidade estava dividida entre acreditar ou não na confissão de Paulo, mas a verdade era inegável: o mal estava muito mais perto do que todos imaginavam. O enfrentamento final. Com a revelação chocante, a cidade se mobilizou. Paulo e os outros suspeitos foram presos, mas a sensação de perigo persistia. Havia rumores de que o ritual ainda não estava completo, e que mais mortes eram necessárias para saciar a entidade invocada. A cidade se preparou para um confronto. Um grupo de moradores, liderados pelo padre local, decidiu enfrentar o mal de frente. Armados com fé e coragem, eles marcharam até a caverna. Lá, encontraram o altar preparado para um novo sacrifício. Paulo, preso, havia escapado e estava lá, pronto para completar o ritual. A luta que se seguiu foi feroz. Paulo, possuído pela entidade, tinha uma força sobrenatural. No entanto, o grupo conseguiu derrotá-lo, destruindo o altar e queimando o livro antigo. Enquanto as chamas consumiam o livro, um grito horrível ecoou pela caverna, e a presença maligna que havia assombrado Santo André desapareceu. O fim ou um novo começo? Com o fim do ritual, a paz voltou a Santo André, mas a cidade nunca mais foi a mesma. As cicatrizes deixadas pelos assassinatos eram profundas, e a memória das vítimas nunca foi esquecida. No entanto, havia uma sensação de alívio, uma esperança de que o pior havia passado. Meses depois, enquanto os moradores tentavam reconstruir suas vidas, uma descoberta perturbadora foi feita. Uma criança encontrou um objeto estranho enterrado na floresta. Era uma máscara antiga, com os mesmos símbolos que haviam sido encontrados no corpo de Luzia. Ao tocá-la, a criança sentiu um calafrio percorrer seu corpo, e uma voz sussurrante ecoou em sua mente. O mal pode ter sido derrotado, mas nunca desaparece completamente. E em Santo André, as sombras estavam apenas começando a crescer novamente.